Começo de ano, momentos de muitas expectativas positivas, determinações, trabalho, esperança, mas para começar 2024 com tudo, a gente preparou um programa especial para que você fique por dentro dos seus direitos, principalmente, é claro, nesse começo de ano, quando vem aquele monte de conta para pagar. Você das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, sempre conectado com o mundo, conectado com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Estamos com o Dr. Paulo Braga, advogado especialista em Direito Público. Dr. Paulo Braga, é um prazer tê-lo aqui, um dos principais, inclusive, advogados do Brasil. Muito trabalho, conseguimos aí um espaço na agenda, Dr. Paulo Braga, para falar sobre esses direitos tão necessários nesse começo do ano, não, doutor? Pois é. Bom, muito obrigado, Thiago, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Dr. Paulo, que é vice-presidente da OAB, vamos começar falando da OAB, que eu acho que é tão importante ter a OAB aqui em Campinas, fazendo um trabalho com a sociedade, para a sociedade, não, doutor? Sim, nós aqui na OAB Campinas, somos uma das maiores subseções do país, né? Nós somos maiores, inclusive, que muitas seccionais do país, né? Então isso tem um peso social muito grande. A OAB tem procurado nos últimos tempos, a OAB Campinas, né? Digo em nome da OAB Campinas, ocupar os espaços da sociedade, os espaços da comunidade, estar próxima à comunidade para que também seja uma voz da comunidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, e aliás isso é uma previsão constitucional, ela não está só para a regulamentação e fiscalização da advocacia, mas também ser, e esta talvez a sua principal missão, uma voz da sociedade, uma voz da democracia. Olha só, e o senhor como vice-presidente, são muitas tarefas a serem desempenhadas na OAB, inclusive com palestras. Eu vejo que durante o ano são várias as palestras, Sim. Não? Nós procuramos imprimir um ritmo, né, de eventos, de palestras, de cursos, visando aprimorar a advocacia, sempre visando atualizar os advogados, as advogadas aqui da subseção e da região, né? Então nós temos, para você ter uma ideia, uma média de 4 a 5 palestras todas as semanas e em muitos dias mais de uma, né? Então tudo isso para que tenhamos aqui em nossa região uma advocacia de ponta, como realmente a advocacia aqui de Campinas e região, e em grande parte graças a esse trabalho da OAB e também o trabalho da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que tem essa finalidade, que é justamente a aprimoração, o aprimoramento dos advogados e das advogadas. O jovem advogado, principalmente, quando tem a oportunidade de fazer esses cursos, participar, conta muito no currículo dele para até conseguir um estágio, para conseguir um trabalho num escritório já de renome, não? Exato. O jovem advogado, e isso também foi uma preocupação desde a gestão do presidente Daniel Blickstein, e também agora na gestão da presidente Luciana Freitas, de trazer o jovem advogado para dentro da OAB, para que ele se sinta incluído. Essa é a nossa missão, né? Fazer esta inclusão. E o jovem advogado precisa muito disso. De modo que nós temos, desde a mensalidade, da anuidade, melhor dizendo, que se paga, mas também os cursos em que há um valor diferenciado para o jovem advogado, justamente para que ele possa estar próximo da OAB, para que ele possa participar das comissões e continuar. O estudo tem que ser contínuo, né? O aperfeiçoamento tem que ser assim, dia a dia, tem que ser contínuo, né? Muito legal. Agora, com esse pano de fundo, com essa introdução, doutor Paulo, eu quero saber o seguinte: começo de ano, uma das maiores preocupações e até mesmo, como eu posso dizer, algo que os pais levam muito em consideração
E na conta ali é a matrícula do filho, é o início das atividades escolares da criança e a compra do material escolar também. Se a gente for levar em consideração o aluno da escola pública que não tem condições, às vezes, de ter um uniforme e esse não é cedido pela escola, como que se procede nessa situação para que a criança não se sinta diferente das outras por causa da roupa? Olha, muito importante essa sua pergunta, Tiago. Foi muito feliz essa indagação. Quando a Constituição diz que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado, isso significa a educação, mas também todo aquele aparato necessário para que a criança ou adolescente possa efetivamente ter uma educação de qualidade dentro daquilo que é previsto na Constituição e prometido e que deve ser cumprido pelo Estado. E isso significa dizer que o material escolar, o uniforme, tudo isso deve sim ser oferecido, deve ser assegurado pelo Estado. Porque, repito, isto é uma disposição constitucional e isso está na lei. Portanto, o Estado tem a obrigação de fazer, de disponibilizar, inclusive o uniforme, para aquela criança que por alguma razão não tem condições de adquirir. É muito comum, por exemplo, as associações de pais e mestres, a APM, nas escolas, tem um trabalho fundamental, e às vezes cobra lá um pequeno valor apenas, praticamente simbólico, mas há crianças que não têm nem mesmo aquele pequeno valor. O Estado deve assegurar esse uniforme, justamente para que aquela criança não se sinta preterida e de alguma maneira discriminada. Então, portanto, se a adoção foi pelo uniforme escolar, a criança, o jovem, o adolescente, enfim, que não tenha condições de adquirir, de fazer a aquisição daquele uniforme, o Estado tem a obrigação, tem o dever constitucional e infraconstitucional em assegurar esta prestação material ao aluno. Sim. Sob pena, eventualmente, disso até ser levado ao Poder Judiciário e ser dada uma decisão do Poder Judiciário obrigando, sob pena de multa, entre outras consequências, o Estado a fazer esse fornecimento. É muito importante isso que você colocou. É dever do Estado. Agora, se levar em consideração a escola particular, geralmente está incluso ali no valor da matrícula, da mensalidade. Exato. Aí, se tratando de escola particular, aí muitas vezes aquele valor, o valor cobrado na mensalidade, já às vezes está incluso o uniforme, E aí também é um outro cenário. Mas em se tratando de escola pública, se a adoção é pelo uniforme, o aluno que não pode adquirir, o Estado é obrigado a disponibilizar. Doutor, agora uma preocupação de muita gente, eu tenho certeza que você aí de casa pode estar preocupado agora, com o carnezinho do IPTU e a possível atualização. Essa é uma preocupação de todos nós, Esse imposto, que é o imposto municipal, que é cobrado sobre todos aqueles que têm alguma propriedade imóvel. E, infelizmente, nós temos visto uma progressão muito elevada do IPTU. E, às vezes, até sem tantas razões, Mas, seja como for, todas as vezes que há uma elevação do tributo, do imposto, isso deve se pautar em dois critérios, Tiago: razoabilidade e proporcionalidade. Então é preciso que haja essa razoabilidade, essa proporcionalidade, não só para a fixação do valor, mas também para a elevação do valor, que é uma preocupação de todos. Todo ano tem um aumento do valor do IPTU, um reajuste da base de cálculo, isso preocupa, E muitas vezes isso preocupa e isso às vezes é até negativo para a determinada cidade, porque, veja, muitas empresas, por exemplo, às vezes elas vão embora, ela deixa determinada localidade porque o imposto predial é muito caro.
Então, ela vai ter uma despesa a mais e ela coloca lá na ponta do lápis. Então é preciso que os gestores façam, vamos chamar assim, façam as contas, né? Para verificar até que ponto é vantajoso essa elevação do IPTU, mas que realmente, ainda hoje, do sistema de tributação que se tem, o IPTU é a principal fonte de receita do município. Sim. Né? Então, muitas vezes os municípios se apegam a isso para elevar de uma forma desproporcional o valor do IPTU, e isso acaba pesando no bolso do contribuinte, principalmente no começo do ano. Exatamente. Onde as contas chegam. É matrícula, é IPTU, é IPVA e as festas de final de ano, enfim. E a gente vai continuar, só que o Poder de Negócios vai fazer uma rápida pausa. Você fica aí que a gente volta já. E agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte, polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e o pagamento é facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Doutor Paulo, me diga lá, a gente estava falando do IPTU e a pessoa que não consegue, não tem dinheiro, recurso para pagar o IPVU, às vezes pela elevação do preço, como que ela recorre ou como que ela faz? Bom, aí é uma dificuldade, porque o imposto ele é obrigatório, né, universal, né, ele alcança todos que têm uma propriedade. Então, se a pessoa eventualmente não tem condições de arcar com aquele valor, isso muitas vezes traz um efeito negativo a essa pessoa, porque o bem dela será levado eventualmente em uma ação judicial ao leilão público, né, para fazer frente, para pagar aquela dívida com o Estado. Veja, isso, mas a pessoa vai perder o bem, mas é preciso também olhar o outro lado, né? É que a partir da arrecadação dos impostos é que o Estado, os municípios, a União consegue, enfim, fazer movimentar toda a máquina pública. Então não há saída, né? A pessoa que tem uma propriedade imóvel, dentro da sua condição e dentro da dimensão do seu imóvel, ele está obrigado a fazer aquele pagamento, né? E se ela julgar que não deveria ter aumentado quanto aumentou, ela pode recorrer? Pode, isso é muito importante você colocar, Tiago. A pessoa pode recorrer administrativamente e também, eventualmente, perante o Poder Judiciário. Então é possível que a pessoa recebeu lá o carnê do IPTU, verificou que é uma elevação, um valor elevado, houve um aumento que, por alguma razão, ele entende que está errado. Ele pode fazer o chamado recurso administrativo, né, perante a própria municipalidade, perante o próprio município, a Secretaria lá de Finanças e Receitas, e aguardar que haja uma modificação da base de cálculo pelo município. Isso é possível. Mas, eventualmente, se este recurso é negado, se é mantida a cobrança e mantido o valor, nada impede que a pessoa possa buscar o Poder Judiciário. E aí sim, o Poder Judiciário é quem dará a última palavra acerca do que está ou não correto. Né? São questões que o Poder Judiciário procura ter muita cautela, porque ele não pode invadir uma esfera de competência que é do Executivo. Sim. Mas é importante dizer, a pessoa pode sim, e não sendo acolhido lá o seu recurso administrativamente, bater as portas do Poder Judiciário para eventual reparação. IPVA agora, doutor, porque muita gente chega essa época, aperta todos os cintos, mas não tem como, não consegue pagar o IPVA. É possível parcelar o IPVA, mas também é possível que as pessoas não tenham dinheiro para pagar o IPVA e incorre na mesma situação, porque o imposto é obrigatório, tem que ser pago. Exato. Mas e aí, a pessoa não pagou, se ela deixar para pagar lá na frente, ela pode?
ela corre o risco de ter o carro apreendido, o não pagamento do IPVA gera dívida ativa. O que a pessoa sofre de sanção se ela não paga o IPVA? Bom, é o mesmo contexto, como você disse, do IPTU. O pagamento é obrigatório, né? Não há jeito, não há como não pagar. Hoje, como o pagamento de todos os tributos de modo geral, havendo a inadimplência, gera a CDA, a certidão de dívida ativa. Ou seja, você fica devedor do fisco. Você é um devedor da Fazenda Pública Estadual. O IPVA é um imposto cobrado pelo Estado. E o Estado pode levar a protesto. Ele pode protestar aquela CDA, né? Sem prejuízo disso, ele pode também promover uma ação de execução fiscal, né? Ele protestou, não houve o pagamento, ele pode promover concomitantemente uma ação judicial. Então, é uma série de consequências. Você fica inadimplente com a Fazenda Pública, pode ter o seu nome protestado, pode sofrer uma ação judicial. Nos últimos tempos, os estados têm procurado fazer algum parcelamento, alguma divisão, alguma modificação nos juros, como forma de incentivar o pagamento pontual e até mesmo aos inadimplentes, procurando facilitar, né? Mas é esse o contexto. Você pode sim ter desde o seu nome protestado até sofrer uma sanção judicial, sem contar que você fica também, enquanto o IPVA está em aberto, impedido de fazer o licenciamento. E isso gera uma consequência, eventualmente, se você parar de uma fiscalização com o licenciamento irregular, o seu carro pode ser apreendido. Só o IPVA irregular não pode apreender o carro? Como regra, não pode apreender, porque ele pode ser cobrado por outra via, que é justamente a via judicial. Então, ele não pode gerar a apreensão do veículo, né? Mas acontece que muitas vezes você não paga o IPVA, você não consegue licenciar. E aí o licenciamento... Bom, e época também de fazer declaração ao imposto de renda. E aí isso é algo que também as pessoas não sabem fazer, mas fazem, depois fazem errado, não declaram tudo certo. Qual é o caminho, doutor? Porque muitas vezes elas são acionadas depois pela Receita com algum erro. Importante fazer na data e fazer de forma certa. Exato, é importante fazer na data, dentro daquele prazo que a Receita faz, em regra até o final de abril, se não estou enganado, sob pena de multa. É claro que você pode retificar a declaração de imposto de renda, mas às vezes não dá tempo. Às vezes até você fazer a retificação, a Receita já aplicou a multa, já aplicou a sanção por imperfeição nas informações ou por atraso. Quando você faz a sua declaração de renda fora do prazo, você já está passível de uma multa. Sim. Tal qual quando você faz informações imperfeitas na sua declaração. O PIX entra agora atualmente na declaração? É necessário declarar os PIX que você faz ou recebe? Essa é uma maneira muito fácil de negócios, de pagamento, recebimento, mas ele também tem essa questão, né? É mais fácil para que haja o cruzamento das informações. Então, por exemplo, você me contratou, né, para algum trabalho, algum serviço jurídico. Você fez um PIX, né? Você deve fazer a declaração. Olha, eu fiz um PIX de tal valor ao advogado fulano de tal. Eu também, como recebedor desse valor, eu devo declarar, olha, recebi do Tiago o valor decorrente da prestação de tal serviço, né? Então o PIX ele acaba afunilando a possibilidade de alguma falta de declaração de valores recebidos, né? Sim. Então quem paga tem o dever de declarar e quem recebe também tem o dever de declarar sob pena de crime, sonegação fiscal. Isso é muito importante, né? É claro que não são declara? Porque você faz um PIX, como que faz essa declaração? Pois é, mas veja, não são todas as transações que são passíveis de tributação, né? Então, vou dar um exemplo aqui.
bastante simples, né? Mas eu vou, por exemplo, ao mercado, né? E fui lá e hoje os mercados aceitam pagamento com Pix, né? Então, isso não tem que ser declarado. Mas se entra, por exemplo, no pagamento, presta serviços. Acho que 2 exemplos que são bastante didáticos, Thiago, para a população serviços jurídicos, serviços médicos, serviços odontológicos, né? Então, você paga com Pix, aquela pessoa que recebeu, aquele médico, aquele dentista, aquele advogado, aquele engenheiro, ele está obrigado a declarar aquele valor. Ah, sim. Ele recebeu, aquele valor teve alguma razão para vir para a minha conta, para a conta do médico, do dentista, do engenheiro. Se não declara, dá enriquecimento ilícito? Não dá enriquecimento ilícito, mas isso pode ser compreendido como sonegação fiscal. Sonegação. Por quê? Eu prestei um serviço, você me pagou, mas eu não declarei, né? E eu aumentei o meu patrimônio, aquele valor acresceu ao meu patrimônio. E se acresceu ao meu patrimônio, eu tenho a obrigação de fazer a declaração e pagar o imposto sobre ele. Muito bem. Agora o Poder de Negócios vai para o último intervalo do programa, mas volta já, você fica aí. Não falei que seria rápido, de volta com o Poder de Negócios. Doutor Paulo, quero saber o seguinte, a gente falou da questão do Pix, é importante então fazer a declaração, na época, evidentemente, da declaração do imposto de renda. Mas eu quero mudar de assunto, porque janeirão, muita gente ainda aproveitando as férias. Bom, aeroporto lotado, rodoviária lotada, embarque atrasado, isso é um problema para a vida de quem vai viajar. Às vezes a pessoa comprou a passagem, está lá garantida que vai viajar, chega na hora, o ônibus atrasa, não para na plataforma de embarque, ou o avião atrasa, fica aquele caos aéreo. Responsabilidade de quem? Como cobrar isso? Bom, aqui, Thiago, vale aquela regra de direito consumidor, que a promessa vincula, né, o promitente, ou seja, o prestador de serviço, né? Então, a empresa aérea, a empresa de transporte terrestre, navegação, não importa. No momento que ele faz uma venda, ele tem que assegurar ao consumidor o direito de embarcar naquela data e naquele horário prometidos, sob pena dele ter que arcar, né, com todas as despesas sem prejuízo de alguma indenização por danos morais. Então, portanto, a empresa aérea, a empresa de transporte terrestre, que eventualmente tenha vendido a passagem, por alguma razão, aquele consumidor ou consumidora não consegue embarcar, não por conta do consumidor, da consumidora, mas por conta da empresa. O voo foi cancelado, o transporte de ônibus foi cancelado aquele horário, mudou o horário, enfim. A responsabilidade é integral do prestador, integral da transportadora aérea, da empresa aérea ou da empresa de transporte terrestre, que deve indenizar o consumidor, por exemplo, se precisar ficar de um dia para o outro em determinada localidade. A hospedagem é por conta desse prestador de serviço, desse transportador aéreo ou terrestre. Agora, doutor, como que busca isso? Porque às vezes a pessoa está na correria, a gente já viu quantos e quantos vídeos do desespero das pessoas nos aeroportos, principalmente nos aeroportos, e a gente observa aquele desespero e ela não ter para quem recorrer. É para o 190 que liga, tem alguma central ali no próprio aeroporto, Tribunal de Justiça parece que tem algo aí diferente para as pessoas? Sim. Esse não é um caso de polícia, né? Isso é uma questão civil, né? Que deve ser resolvida no âmbito administrativo ou perante o judiciário, no âmbito civil, nas ações competentes. Então, isso significa dizer, PROCON, né? Como regra, o PROCON tem lá o posto de atendimento na rodoviária, nos aeroportos e até um sistema de plantão. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi muito feliz ao instalar nos aeroportos os chamados juizados, né? Você vai em Guarulhos, tem lá um juizado. O que significa isso? Tem um juiz de direito de plantão, justamente para solucionar essas questões
emergenciais, de forma imediata. E com isso também cumprir aí o dever de prestar o serviço jurisdicional de uma forma séria e rápida, né? Então, você tem esta possibilidade de buscar o juizado e lá buscar o seu direito, a sua reparação imediatamente, de forma imediata. Perfeito, doutor Paulo Braga, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Poder e Negócio. Sempre uma honra saber que o senhor abre um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Não, é uma honra toda minha. Agradeço a você, Tiago, ao Grupo Tati, de uma forma muito especial pela confiança e pelo convite. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela sua companhia. E você pode rever o programa no canal do Poder e Negócios no YouTube. Siga também nossas redes sociais, @poder.negócios, e fique à vontade para me seguir também, é @TiagoSantosJornalista. Eu te desejo uma excelente e abençoada semana. Te espero no próximo encontro. Até lá!